gente, tudo bem com vocês? Bom, o papo de hoje será sobre testes em animais. A gente convidou a Silvia State para conversar com a gente. E, primeiramente, eu gostaria de dizer que vocês estão todos livres para mandarem suas perguntas no chat. A gente vai ter um momento para respondê-las. E eu queria começar com a Silvia se apresentando um pouquinho para a gente, contar um pouquinho quem você é, o que você faz, com que trabalha. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o gentil convite feito inicialmente pela Mayumi. É sempre um prazer poder conversar com jovens, né? E ainda mais vocês que têm interesse genuíno, né? Não estão ligados oficialmente a nenhuma disciplina acadêmica, nem nada assim. Vocês querem, pelo que eu entendo, discutir o assunto, então é um grande prazer. Eu sou professora titular na Universidade de São Paulo. Isso significa, não sei se vocês sabem exatamente o que é um cargo de professora titular, é o último cargo da carreira acadêmica. A carreira acadêmica na Universidade de São Paulo e nas universidades estaduais, em geral, tem 3 níveis: o doutor, o associado e o titular. Isso significa, na verdade, em termos práticos, que eu sou mais velha, né? E por isso eu consegui chegar nesse último escalão, digamos assim. Mas, na verdade, a gente obtém esse título e esse cargo através de um concurso público, que é bastante competitivo. Então, devo dizer que é uma honra também ser professora titular da USP, e isso imputa em muita responsabilidade em representar a universidade em qualquer fórum que eu esteja, como esse aqui que nós estamos, né? E divulgar a ciência é um dos pilares que nós temos dentro da Universidade de São Paulo, então, de novo, é um prazer. Eu sou bióloga, formada pela Unesp de São José do Rio Preto. Eu me formei em 1988, fui muito feliz na minha escolha acadêmica. Eu não sou uma bióloga clássica de mato ou de planta, nem de bicho, embora eu tenha feito estágio em várias dessas instâncias, né, nessas disciplinas, mas eu sempre tive um apreço muito grande de conhecer a célula e a doença. Então, eu me tornei uma bióloga de laboratório. Sou apaixonada por fazer experimentos na bancada, por manipular genes, por estudar biologia e a biologia celular e molecular, principalmente voltado para doenças. Então, a minha área de atuação é a patologia celular, né, e molecular. E devido a essa característica minha particular, de interesse particular, né, de carreira, eu passei a fazer diversos estudos in vitro, que eu vou contar provavelmente aqui, né, um pouquinho mais, e eu tinha muita dificuldade em lidar com animais. Então, isso remete muito à minha trajetória dentro da universidade, quando eu ainda fazia biologia, que eu era, por exemplo, estagiária na área de zoologia no nosso acervo, né? Então, o que eu fazia no acervo? Eu tinha que organizar toda a coleção de artrópodes, por exemplo. Essa foi uma função minha durante umas férias que eu precisava de fazer um dinheiro extra, então eu me dediquei a trabalhar organizando a coleção de artrópodes, né? Então, aquilo, eu trabalhei com aqueles animais que foram coletados da natureza e que foram colocados ali naqueles vidros, coleções e coleções, centenas e milhares de animais coletados, e ao mesmo tempo, enquanto eu achava muito interessante enquanto acadêmica, eu ficava pensando, mas por que foram coletados tantos, né? Por que a gente tem tantas réplicas, tantos indivíduos semelhantes aqui coletados? Isso me causava um certo... uma incompreensão, que eu falava, não precisa de tirar tantos insetos da natureza e deixar esse material aqui, né?
Tudo bem que a gente usava muito para estudar, para fazer estudos evolutivos, para estudar a fisiologia, a zoologia, a ecologia desses animais, mas assim, não precisava de tantos espécimes ali. E aí, quando eu fui para a área de trabalho de doenças, eu não conseguia trabalhar com animais. Então, existia um experimento clássico, que era um experimento com sapos, onde a gente, para estudar um pouco da fisiologia de transmissão de transmissão de estímulo neuronal, né, e resposta, a gente tinha que fazer um bloqueio na coluna vertebral desse sapo para mostrar como era a resposta, né? E isso era extremamente doloroso para mim, esse tipo de experimento. E na minha época ainda se usava muito animal para se fazer, como modelos para estudo dentro da faculdade. Agora a gente já sabe que está bem reduzido, mas ainda creio que existam. Mas foi uma opção natural para mim fazer estudos in vitro, porque os estudos in vitro, eles foram extremamente prazerosos para mim, como bióloga, porque eu podia utilizar a célula humana e eu podia trabalhar e traduzir eventos fisiológicos em células humanas voltado para humanos. Muito mais do que aquilo que muitos ainda fazem hoje, que é utilizar roedores ou utilizar primatas para traduzir eventos fisiológicos, patológicos, né, enfim, para humanos. Então, isso para mim era muito difícil, então eu realmente fiz a opção de trabalhar com modelos in vitro, e sempre buscando trabalhar com células humanas in vitro. A gente sabe também que existem muitas limitações desses modelos in vitro, mas aí a gente vai aprimorando todas essas técnicas a fim de buscar alternativas mais viáveis. Então, esse, assim, um resumo muito, fazendo uma história muito longa, né, de 30 anos, muito curta, só para me apresentar aqui para vocês, e a minha motivação com estudos in vitro. Bom, depois da faculdade, eu fui para o exterior, eu fiz um pós-doc na Universidade da Califórnia, em São Francisco, também num departamento de cirurgia e cirurgia experimental, onde eu já trabalhava com modelos humanos, a gente mimetizava vasos sanguíneos in vitro. Também foram as primeiras vezes que eu vi o desenvolvimento de peles humanas oriundas de células de pacientes para tratar aqueles próprios pacientes. Então, isso me estimulou muito quando eu tivesse o meu laboratório, a implantar esses métodos. Aí depois eu fui contratada na Universidade de São Paulo, eu fiz o concurso público, naquele momento como professora doutora, e iniciei minha carreira na Faculdade de Ciências Farmacêuticas. E ali foi assim, uma junção de fatores para implementar ainda mais os métodos in vitro, porque o meu departamento é o departamento de análises clínicas e toxicológicas, onde os métodos in vitro, eles fazem parte de uma cadeia produtiva para desenvolvimento de medicamentos. Onde a gente faz o quê? A gente tem que atestar a segurança e a eficácia desses medicamentos. Então, para assegurar, para que eu assegure a performance ideal desses equipamentos e exclua a questão de toxicidade, eu preciso de modelos muito relevantes. Então, eu passei a investir nesses modelos in vitro e eu estou nesse cargo, nessa faculdade há 18 anos, e tenho uma equipe bastante grande de estudantes de mestrado, doutorado, pós-doutorado de todos os níveis, e venho desenvolvendo esses modelos, e o modelo que eu escolhi
como modelo de trabalho do meu grupo, é o desenvolvimento de pele humana reconstruída in vitro, onde eu estudo toda a gama de doenças da pele, ou da pele saudável, doenças, não só as doenças, mas fatores normais do desenvolvimento e do envelhecimento cutâneo, por exemplo, e até doenças mais que têm bastante impacto de saúde, como câncer de pele. Além disso, também eu trabalho com esses modelos de pele e a gente vem sofisticando cada vez mais esses modelos de pele para cada vez mais que eles fiquem mais semelhantes à pele humana, evitando assim que a gente use animais. Então, esses modelos são de grande valia para a indústria cosmética e farmacêutica. Então, a partir desses trabalhos, desses modelos que eu desenvolvi, eu passei a ter uma grande parceria com a indústria cosmética e farmacêutica, que vem sendo bastante profícua, a gente mantém essa parceria de muitos anos. Não sei se eu respondi, se foi muito longa, mas fique à vontade para me barrar, me perguntar, como quiserem, tá bom? Uma grande inspiração, de fato. E aí, queremos adentrar com a primeira questão. Silvia, precisamos mesmo testar em animais? Depende. Então, assim, você sabe que para cosméticos, Primeiro tem que ficar claro aqui para todos os nossos colegas aqui que estão presentes, por que se testa em animal? Aliás, quero pedir desculpa que minha cachorrinha está latindo, então vocês vão ouvir aí no fundo, tá? Então é o seguinte, por que a gente testa em animal? Testa porque, como eu já disse, para assegurar, primeiro, conhecer o mecanismo de ação desse medicamento, e assegurar a toxicidade. Então, que ele não vai ser tóxico quando ele for utilizado pelo paciente. Para cosméticos, por exemplo, a mesma coisa, a gente faz a avaliação do que a gente chama avaliação do risco. O que é avaliação do risco? É avaliar se existe perigo, é assim mesmo o conceito, se existe perigo ao se utilizar um cosmético ou um medicamento. Então, o que significa o perigo? Perigo significa, depende da dose e do tempo de exposição. Então, a avaliação do risco sempre está associado a esses dois parâmetros, dose e tempo de exposição. Então, é importante deixar claro aqui que, através de um grande esforço feito pela comunidade europeia, que começou lá na década de 80, a comunidade europeia conseguiu fazer o banimento do uso de animais para cosméticos. Foram investidos muitos milhões de euros em tecnologia, isso eu quero voltar nesse assunto com vocês, que é a base aqui para a gente fazer para que a gente aprimore esses modelos in vitro, que é desenvolvimento tecnológico adequado para substituir ou reduzir o número de animais. Então, depois que a Europa fez esse esforço coletivo ali da comunidade europeia, vários países, concomitantemente, ou assim, mais posteriormente, como é o caso do Brasil, que tem uma história muito mais recente, né, do que a comunidade europeia, passaram também a entender que não precisava usar animais para testar cosméticos. Então, a sua pergunta, perdão, eu esqueci quem perguntou. Foi a Isabela? Isso, fez a... Isabela, então, sua pergunta é a seguinte, a resposta que nós temos é, para cosméticos, não precisamos. Já temos experimentos seguros o bastante para não utilizarmos. Tanto que a gente já tem até aqui no território nacional empresas que não usam animais para testar cosméticos. Mas para desenvolvimento de um novo medicamento, ainda precisamos. Por quê?
Porque tem várias questões arraigadas aí. Primeiro, a vivissecção é a coisa mais antiga que os cientistas fizeram. Eles abriam cachorros, abriam porcos, para conhecer a fisiologia. Isso teve o seu papel de importância naquele momento. E, na verdade, depois, na Primeira Guerra e Segunda Guerra, os modelos animais, eles se tornaram, assim, muito... eles se tornaram, assim, quase que um padrão de qualidade para desenvolvimento de medicamentos. Então, isso se tornou um lugar comum. Então, se utiliza os animais porque se utiliza e acabou. Quando, na verdade, a gente chega depois dessa reunião da comunidade europeia e demonstra que para cosméticos a gente não precisa, todo mundo passou a se perguntar, o mundo inteiro, ué, será que para medicamento ainda a gente precisa? Então, tem várias respostas para isso. Para medicamento, a gente pode... Vários experimentos podem ser evitados, podem ser reduzidos, diminuídos e podem ser feitos in vitro. A gente pode pular. A gente viu, por exemplo, agora para a COVID, que muito foi feito do in vitro direto para o humano, não passando por animal. Mas muitas vacinas tiveram que passar por exemplo, testes em primatas, né? Então, depende do... O status quo para desenvolvimento de medicamentos é, sim, utilizar os animais. Por quê? Porque se tem uma segurança de farmacocinética, que é o quanto que esse medicamento ele vai circular nos tecidos e seu mecanismo de ação em termos de dose, e farmacodinâmica e resposta imune. Então, resposta sistêmica completa. Isso a gente não conseguiu ainda condicionar uma cultura de células o mais completa possível para responder todas essas questões. Então, a boa resposta, a nova, sim, para cosméticos não precisamos mais usar, foram desenvolvidos testes significativos e até melhores do que os testes em animais. Para medicamentos, ainda não fomos capazes de substituir, mas já somos capazes de reduzir, e poderíamos reduzir muito mais se houvesse uma conscientização, um movimento científico das sociedades e discussão sobre esse assunto. De novo, alguns cientistas consideram isso quase uma heresia, esse tipo de discussão. Onde já se viu, eu já enfrentei isso na minha unidade, onde já se viu, não, quando eu coloco, mas precisa gastar tudo isso com animal? Né? Será que esse experimento eu não consigo fazer uma análise computacional e fazer um screening computacional antes de ir para o animal? De forma que eu use menos, que eu reduza. Então, existe um grande preconceito em não se usar animal, porque é o que é. Então, como eu disse, classicamente vem sendo usado e as pessoas ainda resistem a se propor a buscar alternativas in vitro. Agora, eu acho que é um tema fascinante e eu advogo a favor disso no sentido de que devemos, sim, como cientistas e de acordo com o desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje, a capacidade genômica, transcriptômica, que a gente chama de ômicas em geral, de nos dedicarmos um pouco em busca de modelos mais representativos de humanos voltado para humanos. Então, essa é uma motivação pessoal minha, e eu tento influenciar quem é sensível a isso, buscando estudos in vitro, mas vejo que temos limitações morais, éticas
éticas e vemos que temos limitações, inclusive de resistência per se. A pessoa acostumou a fazer e não quer pensar em outra coisa, né? Então, um pouco até de comodismo ou de não compreender a relevância de se desenvolver um método in vitro. Então, tem tudo isso, é um misto de tudo isso. Não sei se eu respondi adequadamente. Respondeu sim. Ótimo. Já surgiram algumas coisas aqui no chat, aí só para não deixar muito lá para frente, né, do assunto. E se eu falar agora... muito, viu, Francisca? Você me chama atenção, porque eu sou faladeira. Não, tranquilo. A pergunta que a Evelyn fez aqui, a primeira pergunta, foi se a senhora só trabalha com pele ou alguns outros tecidos semelhantes. Olha, eu só trabalho com pele, porque trabalhar com pele e fazer o melhor modelo de pele que existe hoje no Brasil, e também, devo até, assim, sem falsa modéstia, mas, assim, sendo muito franca com vocês, saber da qualidade até internacional do nosso trabalho e o reconhecimento internacional do nosso trabalho, demanda, assim, muita dedicação da minha parte e da minha equipe. Então, eu não consigo expandir, justamente porque vocês sabem das limitações que nós temos no país em termos de investimento. Então, é claro que se eu tivesse uma equipe maior e mais financiamento, eu poderia me envolver com outros modelos, mas essa é uma limitação que é clara, que eu tenho que enfrentar. Então, o que eu fiz? Eu vou fazer o melhor com o que eu mais entendo. Então, os nossos modelos de pele, realmente, eles são padronizados, reprodutíveis, respondem respondem adequadamente para testes de cosméticos e para alguns testes in vitro de algumas moléculas que podem vir a ser possíveis medicamentos, também respondem adequadamente. Então, por isso, não me lembro agora o nome de quem perguntou, a Evelyn, né? Talvez, não me lembro. Sim, a Evelyn que perguntou. Então, essa questão. Eu gostaria muito de ter um fundo financeiro muito maior para eu inspirar mais jovens. Aliás, essa é outra questão que eu queria colocar. O nosso laboratório é muito procurado, a gente tem, assim, mais de 50 a 70 alunos que nos procuram para fazer estágio, e eu não posso aceitar nem 10% desse número, porque a gente não tem condições financeiras de bancar todos esses experimentos e treinamentos no laboratório, e essa é a verdade absoluta para a ciência brasileira, como vocês sabem. Uma pena. A Evelyn fez outra pergunta. Você quer falar, Isa? Não, pode falar. Não, eu só ia emendar na outra pergunta da Evelyn, que ela perguntou se reduzir os animais utilizados para esses testes já é o suficiente. É uma saída. Vocês certamente já ouviram falar do princípio dos 3 R's, né? Que é um princípio colocado por Russell e Burt em 1949, pode ser que eu esteja enganada, 49 para 59, não me lembro, que colocou o princípio dos 3 R's, que é o princípio clássico, né? De reduzir, reutilizar e refinar, né? Então, o refino inclui essa diminuição do número de animais para experimentação. A gente tem que atuar diligentemente em busca de atender o princípio dos 3 R's, na minha opinião. Então, existem órgãos regulatórios de comitês de ética de animal, que todos respondem ao CONSEA, que é o órgão máximo. Então, o CONSEA trabalha diligentemente nesse sentido de buscar só utilizar, impôs muitas regras, vem melhorando muito, mas eu acredito que ainda tenha muito a ser feito. Então, reduzir é importante, reduzir já seria muito bom.
Mas eu acho que os 3 R's têm que ser atendidos e acredito que com a evolução tecnológica a gente chegue até em substituição em algum período nos próximos anos. Certo. Agora, adentrando ainda nas questões das perguntas do chat, nós temos a pergunta da Ingrid, na qual ela disse: a senhora acredita que futuramente será possível abolir todos os tipos de testes em animais? É a continuação da minha resposta anterior, né, Ingrid? Então, o que eu acredito? Existe hoje, a gente vem trabalhando muito fortemente para isso. A gente vem buscando desenvolver métodos que respondam da mesma forma que um órgão, que respondam sistemicamente. E uma forma que eu vejo que vai impactar muito na redução e possivelmente em alguns anos, provavelmente na diminuição, não só na diminuição, mas como na substituição, é o que a gente chama de órgãos em chip e corpos em chip, né? Do inglês, eu vou falar só aqui do inglês para vocês, quando fizerem as buscas, que é o organ on a chip e body on a chip. Então, o que seria isso? É uma tecnologia onde se utiliza uma pequena lâmina, onde existem sulcos, onde eu coloco nesses sulcos, né, células do tubo digestivo, células da pele, células do pâncreas, célula do rim e células imunes, e faço com que elas circulem entre si, obviamente de uma forma ultra organizada, né, cientificamente, né, é demonstrado ali que isso mimetiza um trato intestinal ou um trato digestivo, e aí eu consigo minimizar e fazer exames de previsão de novos fármacos ou de novas moléculas que possam ser novos medicamentos no futuro. Então, sim, os órgãos em chips e o body on a chip também acredito que seja a alternativa para minimizarmos. Respondi? Acho que sim. Eu sabia disso, chocada. Seguindo aqui, o Kaique, ele pergunta sobre emprego do teste in vitro. Ele perguntou assim: Silvia, o emprego do teste in vitro é uma grande dificuldade por conta de sua dificuldade laboral, como o cultivo, o ambiente de crescimento, equipamento, importação e etc. Com isso, como a senhora vê uma possibilidade de vencer essa dificuldade, principalmente nas instituições públicas, que há um baixo orçamento em algumas áreas? Isso, eu vivo isso, é minha rotina, o baixo orçamento, né? Então, nas instituições públicas, bom, em qualquer lugar, né, a gente tem essa dificuldade aqui no Brasil, né, essa dificuldade de orçamento, mas eu acho que a gente minimamente tem que mudar a cultura, para que, como eu falei, é o status quo. Então, os cientistas estão acostumados a fazer experimentos em animais. E poucos se perguntam, será que eu consigo passar isso para o experimento in vitro? Será que vai ser mais relevante ou menos relevante? Então, assim, as pessoas estão acomodadas com esse raciocínio. É muito caro, sim, é muito caro, mas o teste em animal é muito caro, manter um biotério é muito caro também. Então, eu acho que é uma questão de forma gradativa a se mudar essa cultura. Eu sou a favor disso. Eu vou só acender a luz aqui que está ficando muito escuro. Pode ser um minutinho? Pode ser. Gente, aproveitando só para quem entrou agora, nesses últimos momentos, podem fazer pergunta aqui no chat, se vocês preferirem, mas vocês também podem abrir o microfone. Na verdade, de preferência, a gente pede para botar o nome em ordem, para não ficar todo mundo falando de uma vez. Mas
é só avisar, ou às vezes botar o seu nome e a gente sabe que você quer perguntar oralmente. E aí, na vez de chegar no seu nome, você pode só perguntar, manda bala. Só um minutinho, por favor. Prendeu aqui meu microfone. Pronto, desculpa, pessoal. Obrigada. Pois não, vocês estão me escutando? Sim. Pois não. Sim, agora a Isa vai falar? A Mayumi está com a mão levantada. Possui alguma questão? Eu tinha até esquecido que eu tinha levantado a mão, gente. Obrigada, Isa. Eu tinha duas questões, na verdade, Silvia. Mas eu estava pensando mais ou menos sobre isso, porque eu acho que é muito, muito difícil a gente convencer seres humanos, no geral, a sair do comodismo por uma mera questão de moral, sabe? É mais difícil, por exemplo, você falar, olha, é eticamente errado você tentar, tipo, testar em um bichinho, testar em um animal, em outro ser vivo. Porque ainda não é eticamente errado, Mayumi. Por isso que a gente não tem força ainda. Entendeu? A gente não tem essa força ainda de lei. Ainda existe a permissão do uso e existe muita Desculpa te cortar, tá? Não, fica tranquila. Eu Era só para pegar o gancho, porque é muito importante isso. Então, assim, existem leis e existem... Primeiro, a gente tem que lembrar que quem mais usa é a produção de medicamento. Então, é a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica é bilionária e eles têm uma força na produção de pesquisa e desenvolvimento, e eles querem o resultado, porque eles visam muito lucro, nada contra visar o lucro, mas por esse motivo, por a necessidade de desenvolver e de ter medicamentos eficientes, existe toda essa necessidade de usar muitos e muitos animais. Lembrando que na cadeia produtiva de um medicamento, a gente parte assim de milhares de moléculas, sendo que a gente vai chegar a uma ou duas moléculas que efetivamente vão se tornar medicamentos ao final, depois de 10 anos. É uma cadeia muito longa, muito cara. Entretanto, quando a indústria farmacêutica encontra um medicamento realmente eficiente, vamos dar um exemplo, Viagra, ou os medicamentos alvo-dirigidos anticâncer, isso se tornam os grandes medicamentos que dão o maior lucro possível para a indústria. Isso tudo tem um impacto, então eles querem testar de forma eficiente e rápida. Então existe essa cultura, mas eu devo dizer que a indústria farmacêutica e a cosmética, eles têm uma adesão grande e eles são abertos a buscar alternativas ao uso de animais. Eu acho que vem mudando, acho que a gente vem sensibilizando, mas não existe legislação, entende? Porque ainda a gente, em muitos casos, a gente não consegue substituir de fato. Como eu falei, quando a gente vai estudar você toma um medicamento oralmente, como que ele vai chegar lá no rim? Então, estudar toda a farmacocinética, a farmacodinâmica desse medicamento, eu preciso ter um sistema, eu preciso ter um animal, ou então eu não consigo avaliar o poder, o mecanismo de ação desse medicamento. Então, ainda a gente está sujeito a isso. Mas eu acho que ainda estamos, porque não investimos significativamente em desenvolvimento metodológico, inovador, para substituir. Porque para cosmético foi feito isso. Foi feito esse esforço de raciocínio, de desenho experimental e de bilhões de euros para pensar diferente. Então, vamos pensar diferente. Então, alguns institutos europeus e americanos
grandes de renome já falam, nós vamos reduzir as nossas facilities de animais, nós vamos reduzir os nossos biotérios. A gente quer mais estudo in vitro. Então, isso já vem tendo essa cultura no mundo. E é claro que a gente caminha mais lentamente aqui no Brasil por uma série de questões, até historicamente, né? A gente ainda é colônia em termos científicos, né? A gente não obviamente a gente tem grandes avanços, mas a nossa ciência ela caminha de forma muito mais lenta em muitas frentes do que outros países, por questões de investimento mesmo, massa crítica, entre outras questões adjacentes ao desenvolvimento científico. Certo. A Evelyn possui mais uma pergunta. Ao longo prazo, qual gasta menos? Eu não tenho esse comparativo. Eu já busquei esse comparativo, já busquei assim, qual o número de animais que é utilizado. Aqui no Brasil, já perguntei várias vezes ao CONSER, a gente não teve ainda esse levantamento. Acho que agora eles têm esse levantamento. Quando a gente começou a discutir o não uso em animais há mais de 15 anos atrás, eu, como um laboratório pioneiro em não uso de animais, a gente não tinha esses dados, né? Então, assim, a gente não tem métrica ainda. Eu creio que outros países, como, por exemplo, Estados Unidos e a Europa, a própria Europa, que tem muito estudo em comparativo in vitro e in vivo, deva ter esses dados. Eu não tenho esses dados para repassar aqui para vocês, tá? Posso até fazer essa busca e tentar deixar com vocês um material. Mas aqui no Brasil a gente não tem essa dimensão ainda do que gasta mais, do que gasta menos. Ciência é caro. A ciência é cara. Então isso tem que ficar claro. Por quê? Porque para fazer de forma reprodutível e de forma eficiente, eu preciso ter uma equipe, eu preciso ter insumo, foi o que o colega perguntou, né? Realmente, eu preciso ter insumos, o Brasil é colônia, porque o Brasil importa insumos, todos os reagentes, todos os kits que nós utilizamos nos laboratórios são todos importados, porque nós não temos desenvolvimento, nós não temos indústria farmacêutica que faça teste de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, muito reduzido quando a gente compara com os Estados Unidos e Europa, tá? Silvia, eu tinha uma pergunta que envolve muito isso que você está falando agora, né? Tipo, é muito difícil fazer muitas vezes essa pesquisa, né? De qual é realmente as alternativas que já existem para o teste dos animais, né? Aí se você pudesse responder o panorama geral do que já existe, eu sei que tem as peles que você trabalha, né? E você já falou de algumas aí, e a própria análise computacional, mas eu trouxesse um pouquinho desse panorama, porque às vezes é muito complicado a gente procurando sozinho, né? Achar essas alternativas. Então, existem principalmente para cosméticos, né? Então, para cosméticos, existe um teste clássico em animal, que é o teste de Drace. Vocês já ouviram falar desse teste de Drace? O que é, para quem não conhece, né? Vou resumir aqui. Então, se utiliza os coelhos albinos, é feita uma imobilização desses coelhos com os colares, né? E também nas caixas de imobilização, raspa-se o dorso do animal, retira o pelo. Até tem muita relação com o filminho do Ralph, né? Aliás, aquele lá é o teste de Drace, agora que eu me lembrei. Então, se faz os testes que são chamados de teste de irritação e corrosão cutânea. Então, por que tem que fazer o teste de irritação e corrosão cutânea? Porque qualquer medicamento ou cosmético que toque a pele, não só isso, sanitizante, shampoo, desinfetantes, sabão em pó, qualquer coisa que toque a pele, praguicida, precisa ser testado quanto à sua segurança, se ele vai gerar irritação ou corrosão.
porque isso é uma questão regulatória, tem que vir na bula ou no verso das embalagens o risco de se expor aos olhos ou à pele quanto à irritação e corrosão. Então, os testes de irritação e corrosão cutânea, classicamente, eram feitos com teste de Drazy, mas hoje eles foram substituídos por testes em pele in vitro, esses que a gente faz no laboratório. Então, a gente desenvolve essas peles in vitro para fazer o teste de segurança quanto à corrosão e irritação cutânea. Então, a gente consegue excluir se ele é corrosivo ou irritante. Agora, tem tantos outros testes, tem inúmeros outros testes que podem ser utilizados para testar a eficiência de um cosmético. Mas eu acho que, hierarquicamente, se a gente tivesse que falar, a gente teria que primeiro fazer uma busca in sílico, que a gente fala, né? Que é avaliar esse banco de dados de todas as moléculas, porque a gente já tem uma coleção satisfatória de conhecimento quanto aos efeitos de muitas e muitas moléculas. Então, as formulações, em geral, é difícil uma formulação que seja inédita, que use compostos inéditos. Então, muita coisa a gente já tem isso em bibliotecas, né? E é possível a gente conhecer os efeitos fazendo triagens através de algoritmos computacionais que possam nos informar o quanto aquela molécula, o uso daquela molécula é relevante ou não. E depois que a gente fez essa triagem computacional, depois a gente pode ir para uma triagem ainda melhor in vitro, mais relevante in vitro, e aí excluir 90% das moléculas que vão para o in vivo. Então, com isso, a gente já estaria impactando na cadeia produtiva, diminuindo o número de animais a serem utilizados. Então, os testes computacionais são importantíssimos para essa redução do número de animais. Então, como foi dito, né, a senhora trabalha com pelos humanos cultivados in vitro. Poderia explicar para a gente como é que funciona? Você falou pelo, mas é pele. Sim, perdão. Imagina. Exatamente. Até a gente quer fazer a pele com pelo, mas ainda não conseguimos. Como a gente faz a pele? Então, eu falo que a gente usa o princípio dos 3 R's por completo nessa produção. Então, os pacientes, os indivíduos que são submetidos a cirurgias reparativas, cirurgia plástica ou cirurgia profilática, que tem que retirar alguma parte da pele, essa pele, ela é descartada, ela vai para o lixo. Então, o que a gente faz? A gente tem um comitê de ética que aprova o recebimento desse material que era de descarte, que ia para o lixo. Então, ao invés de ir para o lixo, eu pego esse material humano, fragmento de pele, penso uma cirurgia de plástica de abdômen. Então, eles tiram centímetros de pele, né? Então, esse material, ao invés de ir para o lixo, eu recebo no laboratório. E aí, eu isolo as células que formam a pele. Quais são essas células? São 3 células principais. A do epitélio, que são as células que se chamam queratinócitos, que é a grande maioria, e aquelas que dão a cor da pele, o nosso pigmento, desde a tonalização, o tom de pele do branco caucasiano até o negro africano, que se chama fototipos. Então, os fototipos, a gente pode isolar essas células que dão esses fototipos, que conferem esses fototipos para os diferentes indivíduos, né? E então eu consigo montar um banco de queratinócito e melanócitos.
Só que a pele não é feita só dessa camada, que é a camada superior, a que dá, inclusive, a maior proteção, confere a maior proteção ao nosso corpo. Ela também é feita por uma camada adjacente, abaixo da epiderme, que é denominada de derme. E a derme é uma camada bem espessa, composta por bastante fibra, que é denominada de colágeno, e por células que produzem essas fibras, que são denominadas de fibroblastos. Então, eu também consigo isolar esses fibroblastos e manter em cultura, numa monocamada. Eu consigo congelar e manter um banco de células, com esses 3 tipos celulares. E com isso, ao longo de muitos anos, eu tenho um banco de células na USP com células de diferentes pacientes que assinaram esse termo de autorização que eu poderia ter esse banco. Quando eu preciso testar um medicamento, uma molécula nova ou um cosmético, um filtro solar, por exemplo, o que eu faço, na verdade, é descongelar essas células e aí eu coloco essas células em culturas que são chamadas de monocamada. Então, essas células ficam lado a lado numa placa de Petri. Mas essas culturas em monocamada, em nada, se parecem com a pele. Daí você vai falar assim para mim, ué, então não estou entendendo. Porque a pele é um órgão tridimensional. Então, eu preciso restabelecer essa tridimensionalidade in vitro. Então, por que a pele é um órgão tridimensional? Porque ela é o que reveste, é o maior órgão do corpo humano, é o que reveste o nosso corpo todo e é a primeira barreira de proteção que nós temos. Então, a pele, ela interage com uma face interna no nosso corpo e uma face externa, e isso já dá uma tridimensionalidade para a pele. Então, como que eu faço essa tridimensionalidade? Eu reorganizo o tecido. A pele é um órgão, ela não é uma única célula, não é um único tecido. Ela é composta por, no mínimo, 2 tecidos e até um outro tecido adjacente, que é a hipoderme, que é formado por gordura, né, por adipócitos, mas minimamente a gente tem que remontar a derme e a epiderme. Então, eu consigo remontar o fibroblasto e as fibras colagênicas, e acima dessa estrutura eu consigo remontar a epiderme. Eu gostaria muito de mostrar um slide para vocês, mas infelizmente acho que eu não vou conseguir. Se eu soubesse que a gente teria condições, eu apresentaria aqui, mas eu não me preparei para isso. Porque falando assim pode ser muito abstrato, mas a gente consegue recriar uma estrutura muito parecida com a pele humana in vitro. Eu recrio a tridimensionalidade deste órgão in vitro. E por isso que eu mimetizo um órgão e consigo responder ao invés de usar o animal. Então, como eu falei lá do teste de Drazy, eu consigo usar, através dessa pele tridimensional reconstruída in vitro, não utilizar o animal. Na verdade, foi demonstrado que, estatisticamente, ela é mais preditiva, ela responde melhor do que o próprio animal. Show, muito obrigada. Sobre essa questão do slide, gente, a gente tem um grupo no WhatsApp, que eu não sei se todo mundo aqui tá, mas se alguém puder mandar o link, alguém do grupo da quarentena puder mandar o link aí no chat, vocês podem entrar, que a gente manda referências lá. E tem uma palestra da Silvia no YouTube muito boa, que vai mostrando a gente tudo que a gente está conversando aqui, né? Só que com as imagens. Então, eu acho que eu posso mandar lá no grupo depois, que aí vocês dão uma legal. Bem melhor. Entendeu? Silvia, uma questão que eu queria levantar aqui sobre o horário, eu sei que a gente falou mais ou menos 1 hora, né? Só que a gente costuma... Tem papo que a gente ultrapassa um pouquinho, tem papo que vai um pouco menos, mas... Aí eu queria saber, tipo, da sua disponibilidade, até que hora... Posso ficar um pouco mais, não tem problema nenhum. Vamos esgotar as perguntas, né?
Tranquilo. Quando você precisar sair também, só avisar, não tem problema não. Bom, a próxima pergunta é da Lívia. Ela perguntou assim: o projeto possui planos de expandir essa rede da pesquisa com outros laboratórios e outras instituições, por exemplo? Eu não entendi. Fala de novo, por favor. Não sei se travou. Vou desligar aqui a câmera. Ela perguntou assim: se o projeto possui planos de expandir a rede de pesquisa com outros laboratórios e outras instituições, por exemplo? Então, no Brasil, a gente já tem uma rede, chama Rede Nacional de Métodos Alternativos, a RENAMA, não sei se vocês já ouviram falar, que é do Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu fui a representante eleita, eu tinha assento junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, representando os laboratórios associados por muitos anos, quase 6 anos eu fui a representante oficial. Então, existe uma organização mínima no Brasil. Então, o que demonstra a grande relevância, né, e a grande necessidade de testes alternativos. Então, existe já muitos interessados e muitos laboratórios, indústria, existe essa rede, vocês podem procurar no Google RENAMA, RENA, vou escrever aqui para vocês, para conhecer as iniciativas da RENAMA também. Isabela? Assim, agora a Evelyn tem uma pergunta. Sei que muita gente tem preconceito com isso, mas queria saber a sua opinião. O que a senhora acha das pessoas que doam seus corpos, vivos ou mortos, para teste de medicamentos? Isso é uma opinião pessoal que a pessoa quer, Silvia, provavelmente? eu posso complementar, gente, desculpa, eu só queria complementar a Claro. pergunta. Eu só queria saber se você sabe se isso é legal no Brasil, porque eu não sei, né? Existem certos lugares em que você não pode simplesmente, quero ir lá testar, teste coisa aqui. Eu acho que não é feito no Brasil. Isso. Nunca ouvi falar. Agora, minha opinião pessoal, eu como cientista, primeiro eu doaria todos os meus órgãos, né? Se fossem de serventia, né? Se fosse aprovado nos testes, né? Para doação. E também doaria tecidos para fragmentos, como se eu fizesse uma cirurgia estética, como eu recebo e é tão valiosa esse fragmento de pele, então eu sou a favor disso, porque, na verdade, isso vai ser descartado, né? Então, eu não sei se existe legislação clara sobre isso, mas minha opinião pessoal seria essa, que como cientista eu sou a favor de cooperar com estudos, né, desde que sejam regulados, éticos, que sigam todas as prerrogativas, né, científicas, sim. Beleza. A Evelyn perguntou mais uma vez se existe muito a falsificação dos certificados de que não houve em animais. Olha, eu era então, eu fui por muitos anos representante da RENAMA, junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu acho que esse tipo de informação não, acho que sempre foi blindada para mim, porque eu poderia ser uma pessoa ali que pudesse levar isso para o Conselho, inclusive, por exemplo, né? Mas então eu não tenho ciência disso. Mas o que eu acho que acontece? Como eu falei, para a indústria cosmética, é muito difícil que se tenha que fazer muitos e muitos testes mais, porque a maioria das moléculas que compõem um cosmético é conhecida. Então, assim,
muitas vezes esses novos cosméticos, eles são mais uma mudança de marketing, né? Mudar a cara do produto, mas não muda os ingredientes. Então, a maioria desses ingredientes já é bem conhecida quanto à sua toxicidade. Então, eu não sei se a indústria cosmética séria, eu acho que leva muito a sério tudo isso. A gente tem indústrias que levam muito a sério tudo isso no país. Os pequenos, eu acho que os pequenos não iriam incorrer, penso eu, nesse erro, sendo que seria só uma mudança de ingredientes que já são conhecidos. Então, não. Agora, sim, eu acho que tem muita gente que fala que não testa em animal gratuitamente para vender mais, para ser aceito, mas, na verdade, está assumindo uma falsa bandeira, porque, na verdade, ele nem precisa fazer teste em animal. Então, assim, é uma coisa de marketing, se tornou talvez, culturalmente refinado, dizer, eu não, cruelty free, né? Que é até um termo que é bem usado, mas muitas vezes ele não ia mesmo ser testado em animais. Então, ele usa aquilo assim como uma bandeira. Olha, eu não testo, mas não tinha mesmo por que testar, né? Silvia, tem esse contraponto. Ai, desculpa, eu te cortei. Imagina. Eu tinha uma pergunta para fazer para você, porque é muito engraçado isso, porque até assim, eu recentemente tive a possibilidade de conhecer o Miguel Nicoleles, né, e essa área de pesquisa dele. E antes disso, eu nunca tinha chegado a pensar que existiam outros tipos de testagem animal em prol da saúde humana, que fosse além, por exemplo, para além de medicamentos, né? Fosse para soluções, por exemplo, mecânicas mesmo, talvez até de você conseguir recuperar movimentos e tato de outras pessoas, sabe? E eu queria te perguntar, assim, o quão longe você acha que nessas áreas, principalmente a área neurológica, a gente acaba se distanciando, assim, de conseguir um substituto? Porque, sei lá, eu acho que entra muito até nessa própria... Eu entendi sua... Perdão, Mayumi, tô te Não, fica tranquila. Eu acho que essa é uma área limitante. E essa é uma área que ainda, porque depende de... Tem alguns testes, por exemplo, até eu li recentemente, que os testes de nadar, que fazem de natação, foram banidos em alguns países, com cobaias, né? O que é esse teste? Coloca o ratinho numa piscininha para ver efeito de de medicamentos antidepressivos ou medicamentos para epilepsia ou até canabinoides, enfim, para medicamentos que têm um impacto neurológico, né? Então, parece que que esse experimento foi banido, até não tenho muita certeza, não posso falar com toda certeza, mas eu li em algum lugar que esse experimento tinha sido banido. Então, assim, talvez por ser irrelevante em camundongos e em ratos, mas talvez ele tenha que ser feito em primatas, né? Então, assim, eu acho que para esse tipo de experimento neurológico, de resposta mecânica, essa é uma limitação que nós temos, tá? E acho que isso a gente vai ter muita dificuldade de fazer banimento. Perfeito. Eu não sei se a Isa e a Fran têm mais alguma pergunta. Se alguém quiser me interromper. Isa, desculpa. Pode perguntar, então depois pergunta. Eu vou adentrar aqui. A gente sabe que peles humanas já existem para testagem, mas para animais. Essa iniciativa vem
sendo feita, por exemplo, para testar a eficácia e segurança de cosméticos para a pecuária ou pets? Mas qual que é a pergunta? A pergunta seria: peles humanas já existem para testagem, mas para animais, essa iniciativa vem sendo feita? Ah, para animais? Ah, reproduzir em animais sempre foi feito, né? Na verdade, sempre foi. Você está relacionando à indústria veterinária, né? Então, eu acho que sempre foi feito em animais. Ah, pode ser feito da mesma forma que é feito para humanos, pode ser feito em humanos. Eu acho que a gente tem uma dificuldade de fazer para a indústria veterinária modelos in vitro, mas pode ser feito. E os modelos in vitro, eles vêm servindo até mesmo para desenvolvimento, por exemplo, de carne para consumo, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar dessas fábricas de hambúrgueres que utilizam fragmentos de músculo de animais para desenvolver grandes quantidades de células e depois eles saborizam essas células, né, que formam os tecidos e vendem isso como hambúrguer, por exemplo. Então, isso dá conforto para quem não quer matar o animal, mas quer comer a carne, né? Então, existem indústrias que já vêm fazendo isso, principalmente na Holanda, tem uma indústria enorme, isso está chegando no Brasil como tendência também de mercado, que é essa produção in vitro de célula de animal, oriunda do próprio animal. Então, assim, é mais fácil, eu acho, né? Não enfrenta tantas dificuldades como utilizar célula humana para testar medicamentos para humanos. Entendi. Perfeito. Evelyn levantou a mão. Evelyn, pode falar sua pergunta. Não sei se foi sem querer também. Às vezes acontece. Bom, não sei, É porque tinha bugado aqui um pouco. Mas eu queria perguntar se é só para o teste de medicamentos que ainda não se tem uma alternativa concreta de testes que não precisam ser feitos em animais. Tipo, por exemplo, nos cosméticos eu já tenho uma certeza de que pode se fazer em outras coisas, né? Outros tipos de tecido, tecido de vidro, etc. E não é necessário mais fazer em animais. Só que nos medicamentos a gente não tem essa certeza. É só nos medicamentos que a gente não tem ou outra área também? Medicamento para humanos, veterinário. Tá? Entendi. As vacinas aí também. As vacinas entram aí também, né? A gente está agora com o coronavírus, mas toda essa questão da testagem. Nem sei, levantou essa questão da testagem em pessoas, né? Eu nem sei se para o coronavírus a gente já está, sei lá, tem algum lugar fazendo isso ou não, de testar na população. Para o coronavírus, como são múltiplas vacinas que estão surgindo, né? Algumas precisam testar em primatas, e precisam passar dependem de ovos de galinha para ser produzidas, então também ainda continua a usar, mas algumas foram da placa de cultura direto para os testes em humanos, né? Eu acho que essas que a gente já tem regularizado, acho que todas foram feitas assim, direto em humano,
porque já é uma tecnologia muito conhecida. Então, também tem isso. Quanto mais a gente tiver tecnologia disponível, conhecida, relevante, segura, menos a gente vai precisar de animais, né? Também não tenho certeza, posso fazer o levantamento do desenvolvimento dessas vacinas, se utilizaram, quantas utilizaram animais ou não, tá? Mayumi? Silvia, eu fiquei com uma dúvida agora, porque assim, eu não sou lá a maior sabichona da área médica que existe, mas existe, pelo menos alguns estudos apontam para uma relação forte entre a questão psicológica e as reações no seu corpo vindas disso, né? A questão da imunidade e tudo mais, né? E eu fico perguntando sobre isso, se às vezes a testagem animal, pelo estresse que o animal acaba sofrendo, não acaba prejudicando a acurácia dos resultados. Existem muitos estudos, por isso que existem os manuais para assegurar o não sofrimento animal. Então, existem regras para se utilizar animais, né? Evitando, minimizando, na verdade, até evitando o sofrimento animal. Mas evitar o sofrimento animal soa até estranho, porque eles estão sendo mantidos ali naquelas gaiolas, né? Então, isso já é uma imposição de sofrimento, só que eles são gerações e gerações que são desenvolvidas em laboratório. Tudo bem, eles têm a alimentação, eles têm a higienização, eles têm a temperatura, tudo regulado de acordo com o que a gente chama de acordo com a visão antropológica. O que significa isso? A minha visão humana para o animal. O que eu considero adequado? Mas, de repente, o adequado para um animal roedor é ele comer qualquer outro bicho ali na frente. E a gente não está fornecendo isso, a gente está fornecendo ração. Então, tem várias questões aí, né, que a gente, como biólogo, fica pensando o quanto que... Só que, de novo, isso foi sendo mantido assim e foi sendo a mortalidade perdão, humana caiu tanto com o desenvolvimento de medicamentos depois da Segunda Guerra, desenvolvimento de vacinas, que se tornou como se fosse uma verdade absoluta que é necessário esses testes em animais. Então, é isso que eu estou colocando. Eles foram, e eles são em muitas frentes. Mas será que eternamente tem que ser assim? Né? Então, existem estudos que se fazem quanto a essas sensações que os animais têm, né? Do quanto que essas sensações podem influenciar, o nível de estresse pode influenciar, quer dizer, um pico de cortisol, quanto que isso influencia na resposta imune ou não do animal. Tem tudo isso, mas, é claro, fica como subjetivo, mas é claro que interfere. Eu tenho mais uma pergunta. O que a gente pode fazer para acabar com os testes em animais? Estudar muito, 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 ser um cientista brilhante, provar cientificamente que não precisa usar animal para tal finalidade. Então, assim, o grande exemplo disso é o teste de Drake, que através de estudos in vitro a gente conseguiu substituí-lo. Então, está nas nossas mãos estudar e desenvolver tecnologia, brigar para ter mais dinheiro para a ciência, nós aqui no Brasil fazer essa discussão que vocês estão fazendo, que vocês estão de parabéns, né? Jovens discutindo esse uso a necessidade ou não, enfim, divulgação científica, tudo isso é muito relevante. A gente tem que ter até um pouco mais
de presença mais ativa, por isso que eu nunca me nego a participar de fóruns, qualquer que seja a fonte organizadora, porque é muito necessário discutir ciência. Então, estudar, galera. Gente, se alguém tiver outra pergunta, agora é a hora. Eu vou fazer uma última aqui, que, enfim, eu tenho muita dúvida sobre. Não, mas enfim, eu gosto muito de falar sobre esse tema, que é sobre o veganismo. E aí, eu não sei se vai ser muito do foco aqui, mas eu acho, enfim, legal perguntar, né? Até porque se a pessoa já tem interesse, né, em ser contrária aos testes em animais, normalmente ir para o veganismo talvez seja, ela encontre um novo ramo, né, de, enfim, novas coisas, novas perspectivas, novas alternativas, Sim. né? E eu queria perguntar, tipo, é uma pergunta meio, mas você acha que o movimento vegano, o crescimento do movimento vegano, vem fazendo essas perguntas, né, esses questionamentos contra os testes aos animais aumentar nos tempos? Ou talvez não tenha Sim, tanta relação com isso? sim, é muito importante. Então, não só o veganismo, mas o cuidado pet, o reconhecimento do pet, o aumento do número de pets que nós temos, né? É, tudo isso traz a opinião pública para a contemporaneidade. O que eu quero dizer com isso? A opinião pública é o que faz com que a gente se questione, se coloque. Precisa mesmo? E até mesmo impõe mudanças. Porque hoje, por exemplo, se não fosse o veganismo, a gente não teria esse movimento da comunidade europeia para não testar mais em animais. Então, esse cruelty free, né, esse movimento cruelty free, o veganismo, tudo isso foi em resposta à sociedade. A sociedade passou a se recusar, que foram quando teve aqueles primeiros manifestos contra o uso de pele. Tudo isso foi muito positivo, porque a indústria hoje assim é quase que inconcebível, né, você ter desenvolvimento de vison, né, dessas peles caríssimas de animais, e hoje a gente, por exemplo, eu me recuso a comprar um sofá de couro. Falo, não, eu tenho um couro sintético de igual tecnologia, por que eu vou comprar um sofá de couro de animal, né? Então, são coisas que a gente passou a se questionar. Então, é muito importante, muito importante. E acho que a união dessas visões diferentes, eu não sou vegana e eu também não sou ativista de animais. Eu sou cientista e eu tenho empatia por essas pessoas que são veganas, por as que são ativistas contra o uso de animais. Então, eu acho que quanto mais a gente se unir em uníssono, em ter a mesma voz, a gente vai fazer mudança científica em busca de alternativas. Então, é muito importante a divulgação das alternativas de testes in vitro. Sim, perfeito. A Evelyn levantou a mão, e aí eu acho que é a última pergunta para a gente fechar. Ou se alguém tiver mais. Evelyn, pode falar. A senhora citou, né, o veganismo e etc. E era sobre isso que eu queria perguntar. A senhora acha que se uma população brasileira, ou então mundial, começar a adotar o veganismo, ou então começar a estudar mais sobre esses direitos dos animais, a aceitação dos cientistas para essas alternativas de testes sem ser animais pode ser uma aceitação mais rápida, de forma que eles não sei explicar, mas tipo, a senhora acha que esse processo vai ser mais rápido Isso se mais pessoas estiverem se importando com isso? coopera, sem dúvida nenhuma, para uma rede de ampliação dos saberes. Então, a gente tem que buscar informação relevante. Se existe uma pressão da sociedade, e se alguém tem força no mundo é a sociedade civil, né, de
de ir contra as regras, isso tudo, gente, é o exemplo que eu estou dando para vocês. Na comunidade europeia, houve uma grande pressão da sociedade para não se usar animais. E olha o que eles fizeram, ok, vamos pensar um pouco fora da caixinha e vamos investir muito dinheiro em fazer ciência de qualidade, vamos pegar os melhores cientistas aqui da comunidade europeia e vamos desenvolver testes relevantes, fiéis, fidedignos, como a gente chama cientificamente, de forma a responder não usando animal. E olha a grande conquista, isso a gente pode expandir para vários... Eles foram um exemplo de como isso poderia ser usado em outros países. Os Estados Unidos vieram depois, o Brasil veio, o Canadá veio, a China, muito pelo contrário, absolutamente necessita culturalmente usar animais, né? Agora, a Índia já não usa animais, então, assim, a gente precisa de discussão, é o que a gente está fazendo aqui. Precisa de discussão, plantar essa semente da discussão, da união, da reflexão passiva, mas necessária do que é possível mudar. Gente, eu tenho mais uma pergunta. Será que eu posso fazer? Ai, Silvia, se a gente já comendo muito seu tempo, pode avisar, tá? Só eu tempo. Pode falar. Eu tinha uma pergunta, assim, porque às vezes eu fico me perguntando como é que a gente pode trabalhar melhor essa comunicação, principalmente entre a questão ativista e a comunidade científica, que ainda é meio relutante sobre a testagem em animais, né? Porque eu lembro muito daquele caso dos Beagles. Eu não estudei muito ainda profundamente, mas tem gente que fala que eles estavam respeitando totalmente as normas de segurança dos animais, tem gente que fala que não, que estava desrespeitando e estava vendo maus tratos e tal. E aí, nesse sentido, uma coisa que a gente acaba vendo com a grande explosão da internet, né, esses questão de fóruns, as redes sociais, etc., é que acaba ficando muito polarizado até em qualquer assunto. Sim. E aí, eu queria saber, tipo, como é que a gente pode fazer, tipo, talvez trazer a academia a ser mais aberta com isso, né? Porque, de certa forma, eu acho... pode falar, desculpa. Não, fala, de certa forma. Não, é que eu só ia comentar, tipo, às vezes eu acho que a academia, ela se botou muito tempo, muito dentro de uma bolha, por muito tempo. Tanto é que por causa disso que a quarentena existe, é pra trazer a galera, vem conversar aqui no mesmo o nível de acesso, vamos dizer assim. E aí, eu queria saber, assim, e como é que a gente que é mais parte da sociedade civil, muitas de nós estamos entrando na academia agora, mas que ainda não entraram na academia, como é que a gente pode, tipo, trazer vocês mais para perto, sabe? Discussão, debate, levar isso para a mídia. Se vocês têm a possibilidade de levar esse assunto para a mídia, tem que levar, tem que ter a discussão. Discussão, claro, nunca se falou tanto de ciência quanto agora na pandemia por causa das vacinas, mas tem assuntos muito relevantes, e esse é um assunto relevante. Tem que ir para os meios de comunicação e tem que conversar. O cientista, ele tem a obrigação de servir a sociedade. Eu só sou cientista e eu sou uma cientista paga pelo governo, do Estado, e então o meu trabalho é o de servir a sociedade. Então, eu estou aqui trabalhando, né? Eu estou aqui servindo a sociedade. Então, o debate é muito importante. No caso dos Beagles, a gente sabe que era o perdi agora. Royal, era o único instituto da América Latina, do lado acadêmico e não dos ativistas, né? Eu entendi que era um instituto muito organizado, respeitoso, ético, e a forma da invasão, a meu ver, foi uma coisa muito drástica. Eu sou totalmente contra qualquer coisa que não seja passiva, sou a favor de manifesto passivo, sabe? Então fica ali do lado de fora o tempo todo com
até que, com cartaz na mão, até que se converse. Olha, vamos sentar numa mesa de negociações e vamos discutir. Não precisa de extremismos. A ciência é pautada por raciocínio, por hipóteses, por discussões, não precisa de extremos. Então, o Instituto Royal, para mim, não é um marco. Embora ele tenha representado tenha trazido uma grande questão, uma grande discussão acadêmica e civil, mas para mim ele não é um marco porque ele foi construído com agressividade. Então, eu, como cientista, eu estou aberta à discussão, inclusive a mudar meu ponto de vista. E eu acho que as discussões, elas têm que ser feitas com pessoas que se propõem a isso, a essa razoabilidade. Eu estou aberta, inclusive, a mudar meu ponto de vista. Se a pessoa, de antemão, já demonstra princípios de não razoabilidade para uma discussão, essa discussão não deve ser feita com esta pessoa, né? Então, eu acho que a gente tem que procurar entidades, tem que procurar fundações de amparo à pesquisa, o CNPq, a FAPESP, as FAPs em geral, as universidades, os conselhos de ética, o CONSER. Eu, como cientista, estou acostumada a ter discussões, muitas vezes acaloradas, mas respeitosas, né? Então, assim, são pontos de vista e eu estou aberta a ter minha percepção mudada dependendo dos argumentos. É assim que se faz ciência. Então, a questão do Instituto Royal, acho que não é um exemplo que eu gosto, mas não digo também que não foi importante, né? Mas eu gostaria de ver outro tipo de ação, porque também a gente ficou sabendo que depois muitos Beagles ficaram na rua, sabe? Muitos não se ambientaram fora do laboratório, então também impôs sofrimento. Então, tudo na vida tem os dois lados. Vamos partir para sempre ser razoáveis. Bom, acho que é isso, gente. Silvia, muito obrigada. Já agradeço demais em nome de toda a equipe da quarentena. Muito legal conversar com você. Eu acho que quanto mais cientista, mais pesquisadores a gente tem abertos a esse tipo de diálogo aqui, é importante, né? É importante que vocês estejam construindo esses dois lados de ponte, né? Entre academia e sociedade. E, enfim, super importante você estar aqui hoje. Só queria agradecer, Isabela. Quer falar alguma coisa? Eu também gostaria muito de agradecer pela sua presença. Foi simplesmente enriquecedor. E eu estou refletindo sobre muitas coisas e, meu Deus, foi incrível. Muito, muito obrigada. O que eu tenho a dizer, muito obrigada. É um grande prazer. Eu sou uma filha da escola pública. Eu vim da escola pública e eu sou uma docente da escola pública. Eu tenho plena consciência do meu papel social. Então, contem comigo sempre que precisarem, né? A gente pode se organizar. E eu desejo que vocês que são jovens, né? Muito jovenzinhos, né? Que vocês busquem por esse mundo melhor, por essa forma de discussão madura, embora jovens, mas muito maduros, e façam essa discussão, convidem todos os cientistas que vocês queiram convidar e coloquem suas perguntas da forma que vocês colocaram. Vocês foram muito zelosos, carinhosos, né? Não impactaram em nada aqui a nossa discussão. Então, foi um grande prazer. Estou muito agradecida e me mantenho à disposição de vocês. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a todo mundo que veio também pela presença. E é isso. Beijos. Até São Paulo. Muito Só obrigada. lembrando, gente, a gente tá com o nosso grupo de WhatsApp, eu vou até mandar aqui de novo. E aí a Fran ficou de
mandar alguns outros recursos. Ah, professora, eu tenho só mais uma pergunta. Se você pode mandar aquele material que você disse que tinha, se você quiser, tipo, pode mandar pra gente, a gente encaminha pro grupo também. Não é problema. Me lembra qual material? Porque a Isabela, não, a Francisca ou a Isabela falaram que tinha o link da minha palestra. Ah, isso. É essa? Eu acho que era isso. Ou não, era sobre você estava falando sobre como vocês. O projeto, ele. Eu não sei como é que fala isso. 3D-tifica. Como que a gente gera a cultura, a pele 3D. Isso. Então, eu acho que foi a Isabela que falou que tem um link de uma palestra minha. Então, e outra coisa, eu queria também, Mayumi, depois em Office, você pode me mandar o link. Claro, pode deixar, perfeito. Tá bom? Palestra, muito obrigada. Isso. Perfeito. Até para eu disponibilizar. Perfeito. Muito obrigada. Muito obrigada, Silvia. Muito obrigada, abraço. Gente. Mês que vem tem mais, hein? Não esqueçam. Beijos. Beijos, tchau.